E aí, pessoal, tudo bem? Uma boa noite aí pra vocês. Eu não vou poder ir na aula amanhã, eu tô gravando esse vídeo no domingo. Então, o que eu decidi fazer? Dando como é que é uma satisfação, e pra vocês eu vou estar fazendo prova. Eu tenho 2 provas pra fazer amanhã, depois que eu sair do trabalho. Então, o que eu decidi fazer? Ao invés de eu simplesmente a gente não fazer nada, eu não ir na aula e vocês ficarem sem nada ou fazerem outra coisa, eu decidi gravar uma aula e mandar pra ti e a tia apresenta pra vocês. Eu acho que assim a gente aproveita melhor o tempo, né? Não vai ser sobre as funções orgânicas que a gente já tava vindo trabalhando, e eu acho que a gente tava tendo um desenvolvimento muito bom. Então, para não quebrar aquele ritmo, né, que a gente estava seguindo, eu não vou seguir com funções orgânicas, tá? Então, o que que isso significa, Aero? Se a gente estava indo tão bem, por que que tu não vai continuar com funções orgânicas? Eu vou seguir, tá? Só que só quando eu puder ir presencialmente para aula, porque eu acho que eu tava extraindo um melhor, assim, de vocês, do jeito que a gente tava vindo trabalhando, e eu acho que talvez agora mudar, tipo, fazer um vídeo nesse formato, assim, gravar o vídeo e dar pra tia mandar aí pra vocês, ou vocês assistirem em aula, talvez vocês não tenham o mesmo desenvolvimento. Talvez vocês tenham um desenvolvimento melhor, ou talvez não. Eu só prefiro, então, não modificar o que a gente já tava fazendo, ok? Então, o que que eu vou abordar aqui nesse vídeo, nessa aula, vamos dizer assim? Educação ambiental. Eu falei pra vocês que um dos meus chutes para tema, né, de redação esse ano vai ser educação ambiental, então uma hora ou outra eu iria querer abordar esse tema com vocês. Então, como eu acho, né, que vai ser um tema que vai vir a cair como redação, ou se não como redação, mas química ambiental em si caiu nos últimos vestibulares do ano passado, eu olhei, é uma coisa que ninguém dava bola, então acho que não vai ser um desperdício, eu iria querer trabalhar isso com vocês uma outra hora, então essa é uma ótima oportunidade. Quem não sabe, né, química ambiental vai abordar as relações com a natureza, com o meio ambiente, esse tipo de coisa, que é muito importante. No mundo, existem uma coisa, eu já falei isso em aula, chamada temas transversais. O que significa isso? São assuntos considerados urgentes no mundo todo, ou seja, num pretexto internacional, mundial, ok? Então, temas transversais são temas urgentes no mundo todo. E educação ambiental, né, química ambiental entrou como um estudo transversal ultimamente. Então, para vocês verem, né, que como é tão importante que está sendo considerado, então, um assunto urgente numa escala mundial, né? Então, todos os países estão inserindo isso nas universidades, nas escolas. Então, eu acho, mano, que esse é um ano perfeito para eles abordarem isso como tema de redação. E se não usar como redação, primeiro, né? Eu acho que vai ser como redação. Então, como é que eu posso dizer? Como objetivo, assim, dessa aula, eu acho que vai ser o tema da redação. Segundo, se não for o tema de redação, mano, vai ter questão sobre isso. E terceiro, se não for nenhum nem outro, pelo menos vocês estão tendo uma aula sobre educação ambiental, que é importante. Então, a gente não está perdendo nada, que a gente só está ganhando, ok? Eu fiz há pouco tempo, né, primeira parte do meu estágio. Agora eu vou até começar a segunda parte. E na primeira parte do meu estágio eu abordei esse tema. Então, para quem não sabe como é que funciona um estágio acadêmico, você faz uma parte presencial ali, e daí depois você tem que fazer um projeto, você tem que elaborar vários trabalhos em cima daquilo, ok? Então, eu fiz meu projeto numa escola e o tema abordado foi educação ambiental. Então, eu fiz todos os meus trabalhos acadêmicos do semestre passado foram todos voltados à educação ambiental, ao meio ambiente, esse tipo de conteúdo. Na faculdade agora, a minha cadeira de setembro vai ser sobre química ambiental. E eu também já trabalhei com meio ambiente, né? Vocês sabem que eu também faço um curso de gestão ambiental, então isso é assim um assunto que eu domino de olhos fechados. Então, acho que seria importante, tá? A gente abordar isso. Então, acho que a gente tem aqui motivos de sobra para abordar esse tema, ok? Tá? Então, vamos lá. Então, tomando aí como exemplo um projeto de estágio que eu fiz. Então, o tema geral seria, né, o objetivo do trabalho seria educação ambiental,
O tema que eu escolhi foi, né, quando eu fiz meu estágio, foi a temática ambiental, né, nas escolas. Como que a gente aborda isso nas escolas, essa temática ambiental. E a minha área de concentração foi boas práticas com a natureza, né, uma conscientização do ser humano com o meio ambiente. Então, olha o baita nome aí, só para dar o início ao trabalho. Uh, Como justificativa, né, para primeira parte ali do trabalho é a justificativa. Então, para explicar o porquê, né, qual o motivo do trabalho, da pesquisa em si. Mano, é para ressaltar a importância do meio ambiente. Uh, então, além de apresentar uh, a importância do meio ambiente, a nossa convivência, como a gente vê isso no dia a dia, também apontar que o ser humano é um dos que mais prejudica, é o ser vivo que mais prejudica o meio ambiente. Ou seja, todos os seres vivos precisam do meio ambiente por causa dos recursos, do ambiente, do habitat natural, né? E o ser humano ele consegue ser o maior poluidor de tudo isso. Ou seja, somos nós os que mais usamos, né? Porque nós somos os seres vivos na Terra mais avançados que tem, nós conseguimos ser os que mais degradam tudo isso. Isso seja até uma hipocrisia, né? Mas falar, Yuri, o ser humano é racional, então, só ele que degrada, não, outros animais também degradam o meio ambiente, só que de uma forma diferente e também de uma forma indireta, né? Só que o ser humano é descarado. Posso usar como exemplo os gados, mano. A agricultura é assim, ó, se não a maior, é uma das maiores causas de degradação ambiental, ok? E o gado, por exemplo, vamos citar ali o gado como exemplo. O gado, ele é um dos maiores culpados do aquecimento global. Ele é responsável por 18% do aquecimento global. Se a gente pegar ali, aquecimento global, 100%, 18 desses 100%, o culpado desse aquecimento global é por causa do gado, por causa que ele gera muito metano a partir da sua digestão. Então, quando o gado vai soltar um gás, ele solta um gás com metano que interfere diretamente no aquecimento global, na camada de ozônio. Então, e gado a gente tem de monte, né? Principalmente aqui no Rio Grande do Sul, que o nosso bioma é o Pampa, campos livres e extensos. Então a gente tem muito disso aqui. Então isso é uma coisa que não é abordada. E então, né, tendo aí o gado como culpado de 18% de culpado do aquecimento global, isso chega a ser maior do que o setor de transporte, mano, que é entre 10, 15%, um negócio assim. Então é bem sério. Então, agora passando para a próxima etapa, como objetivos do trabalho, o que a gente espera estudando sobre isso? Mano, a gente espera uma consciência da sociedade, né, para sempre ressaltar a importância, como que a gente degrada o meio ambiente, que mais que eu posso dizer? Gerar uma educação ambiental sadia no ambiente de trabalho, construir políticas públicas sustentáveis, né? Dar multa para aquelas pessoas ali que estão causando uma degradação ambiental, um licenciamento ambiental mais em cima das indústrias, que são uma das maiores geradores também. E usar a educação ambiental como ferramenta, né, pessoal? Para a gente conseguir. E um dos nossos maiores objetivos é usar a educação ambiental como ferramenta, né, para a gente conseguir combater esses impactos ambientais que a gente está tendo. Porque, né, os recursos, né, do planeta, eles são finitos, ou seja, eles acabam. E a gente está comprometendo as futuras gerações. E logo, logo acaba, mano. Eu acho que daqui umas 3, 4, 5 gerações talvez já esgota tudo, ok? Talvez um pouco mais, mas assim, tá bem crítico. A gente tá num ritmo muito acelerado de degradação ambiental e a gente tem que abrir o olho. Como é que a gente faz isso, mano? Como é que a gente cria uma educação ambiental sustentável? A gente pode começar inserindo ela nas escolas. É um ótimo começo. Ali a criancinha, ali desde pequena, ela já tem contato com a natureza, com projetos de ciências, aprendendo como que a gente degrada o meio ambiente para ela levar isso para casa e conseguir consertar na sua família, entendeu? A gente também pode inserir projetos, né, ambientais. Pô, mano, fazer um vulcão, fazer um formigueiro, tem diversos tipos pra gente conseguir entender como é que funciona a natureza. Saída de campo, mano.
sei lá, mano, gente aqui de Porto Alegre vai no Jardim Botânico, mano, vai no Zoológico ali de Sapucaia, vai no Museu de Ciências e Tecnologia da PUC, vai ter contato com ciência. Então, tudo isso a gente pode inserir na escola. Mostra ali para as criancinhas, para os adolescentes, o que que são os maiores causadores, como é que a gente pode combater. Mano, fecha a torneira para lavar a louça, fecha a torneira enquanto tu escova os dentes, lava o carro com balde em vez de mangueira, tudo isso. E tipo, e levando isso para as escolas, a gente vai gerar um ser mais crítico, né? A gente vai criar um agente mais consciente, que vai ter uma criticidade maior quando ele ter esses temas na vida adulta. Então, um cara, ele quando chegar na vida adulta, o cara for um gerente de uma empresa, e a empresa tá degradando muito lixo, muito papel, sei lá, tá gerando muito gás, o cara vai ter um impacto ambiental na frente dele. E ele precisa corrigir isso, porque o cara é o gerente da empresa, ele tem que resolver esse problema. Então, se esse cara, desde lá da escola, lá desde os primeiros anos, ele já tem contato com isso, com educação ambiental, como é que o ser humano degradou, como é que as indústrias funcionam, como é que tem, né, a negligência ambiental doméstica, ele vai saber lidar melhor do que se ele não tivesse nada, e isso é fato. Então, inserir isso nas escolas, a gente vai causar um ser mais crítico, mais consciente. Mano, comer uma bala no chão, guarda ali na mochila pra botar fora na próxima lixeira que encontrar, esse tipo de coisa. E vocês percebem que em cada um faz sua parte. Mano, a gente quer aqui gerar políticas públicas sustentáveis. Isso aí quem vai cuidar é o ramo ali, a parte da política. Os políticos, os prefeitos, os vereadores, as escolas ali, a sociedade em si vai começar com essa educação nas escolas. O cidadão e por último, né, o cidadão ali, o que diretamente tem que ser como ferramenta para tudo isso, mano, ele que vai girar a engrenagem toda, ele vai ser mais consciência, ele vai tomar cuidados que antes ele não tomava. Então, tudo isso aí é nossos objetivos dentro da educação ambiental, né, usar isso como ferramenta para ver se a gente consegue mudar, né, porque o que a gente quer, qual é o objetivo, assim, ó, final disso, o objetivo geral de tudo isso, específico, é manter os recursos para gerações futuras, é isso que a gente quer. Daí tem uma série de objetivos mais curtos que a gente tem que fazer, cada parte, a sociedade, a política, o cidadão, cada um vai fazer sua parte para girar essa engrenagem. Mas o cidadão é o centro de tudo e o objetivo específico de toda essa educação ambiental é deixar os recursos, né, para as próximas gerações, é isso que a gente quer, ok? Então, eu acho que foi bem autoexplicativo, né, para a gente entender os objetivos da educação ambiental. Então, agora que a gente já entendeu o objetivo geral, vamos falar assim de uma fundamentação teórica. Vamos pensar como se a gente estivesse fazendo um trabalho, né? Vamos para a parte da fundamentação teórica. Então, né, a gente quer desenvolver esse ser crítico, né, a partir das escolas, um cara mais consciente, tá? Isso aí a gente já entendeu, beleza. Então vale lembrar, né, que no marco, vamos fazer uma linha do tempo agora. Lá do começo até os dias atuais, tá? Quando a gente começou a perceber que o ser humano estava degradando o meio ambiente. Porque a natureza, ela avisa. Começa enchente, começa tsunami, começa terremoto. Então vamos pensar aí numa linha do tempo agora imaginária. Cada um vamos pensar numa linha do tempo para ver onde é que isso começou. Quais foram os principais marcos, né? Porque nada começa assim do nada, do zero. Teve cada parte, cada período da nossa história teve um marco. Então, ao longo do tempo, à medida que a gente foi observando, identificando como eu posso dizer, esses períodos que tiveram impactos maiores, mais impactantes aí, né, na natureza, o ser humano percebeu e daí houve a interferência do ser humano com a criação de várias conferências. Ao longo dos anos a gente tem várias conferências. Quem não estuda sobre meio ambiente não sabe sobre isso, mas existem várias. Tem uma em específico que ela é uma das mais marcantes, que é a Conferência de Belgrado, na Sérvia, que aconteceu em Belgrado, na Sérvia, obviamente, em 1975. Essa foi uma das primeiras, assim, mas foi uma das pioneiras das conferências. E o que ela pegou? O pessoal ali se juntou, os países, né, com mais potência na época ali, mais ricos, se juntaram e falaram, olha, a gente está degradando muito o meio ambiente, o que a gente pode fazer? Daí eles desenvolveram um sistema sustentável para aplicar cada um no seu país, um negócio. Então essa conferência ela foi um marco internacional sobre educação ambiental.
Ela levou objetivos e princípios que todo mundo deveria ter em relação ao meio ambiente. Então, ela é uma das pioneiras aí das conferências. Depois ocorreu, né, a Conferência de Estocolmo, a Rio 92, teve conferência de meio ambiente aqui no Brasil, tá? Teve duas, se eu não me engano. E teve no mundo inteiro, em diversos países diferentes, tá? Houve criação da ONU, desculpa, ONU é outra coisa, é outro órgão ambiental. Teve a criação da ONU, teve a criação de vários órgãos ambientais específicos para cada país, para cada estado, tem os gerais. Então, à medida que o ser humano foi percebendo, as primeiras medidas aí, né, mitigadoras que o ser humano pôde ter foi a criação desses órgãos ambientais e essas conferências a fim de juntar ali, né, combinações e objetivos para acabar com essa degradação ambiental. Tá, então vamos ao principal marco, né? Vamos para onde eu queria pensar. Vamos lá para aquela linha imaginária original, a linha do tempo imaginária ali, ok? A agricultura, mano, se a agricultura não for a maior, assim, ó, dos causadores de impacto, assim, ó, tá lá no top de um dos maiores, tá? Do meu ponto de vista, é o maior degradador que tem. A agricultura, ela degrada mais o meio ambiente do que a indústria, tá? Pra vocês terem noção. É que realmente quem não gosta e quem não pesquisa sobre isso não tem nenhum entendimento sobre isso. Acha que a agricultura é tudo de bom, que gera emprego, é lavoura, é isso, mas não, mano, ela degrada muito o meio ambiente. E eu vou explicar pra vocês como. Lá no início do tempo, lá, como é que surgiu a agricultura? Os caras, mano, eles ficavam lá na pré-história, lá, os caras ficavam mudando de local, né, onde eles moravam, porque eles não, porque eles tinham que buscar alimento. Acabava o alimento onde eles estavam, eles mudavam de local. Então, como é que surgiu a agricultura? Os caras chegaram ali, foram morar num novo local ali, tinha uma árvore. Caiu uma semente ali da árvore. No meio tempo que eles estavam se alimentando daquela árvore ali, eles viram que aquele fruto estava gerando broto, estava gerando novas árvores. Ali foi o início da agricultura, que eles perceberam que eles não precisavam mais mudar de local, que eles poderiam ficar num local fixo, ok? E poderiam começar a se alimentar de agricultura. Foi assim que iniciou a agricultura, ok? Com o início do plantio, né, que isso era relacionado às mulheres, os homens iam caçar, tudo mais, tudo mais. Assim que se iniciou a agricultura. Com o aumento da população, já num país bem mais para frente, né, vamos esquecer daí a pré-história, só pra gente saber como é que foi o início da agricultura, quando a população começou a aumentar, que vocês devem pensar, né, o ser humano começou a se desenvolver, ao longo dos anos o ser humano está sempre se desenvolvendo, e isso até os dias atuais. Com o aumento da população, a gente precisa de mais comida, né, mano? Isso é fato. O aumento degenerado da população, a gente precisa de muito mais comida. Então, maior população, eles precisam de mais alimento, né? Certo? E daí, então, a agricultura aumentou, assim, ó, se expandiu de uma maneira muito grande. Daí, o que acontece? Junto com a agricultura, vem, né, as pestes, né? Vem os fungos que se alimentam da agricultura, do que aquele agricultor ele está plantando. Tem os insetos que se alimentam ali da plantação. Tem fungo, tem roedores, tem tudo isso. Isso é um problema, porque tu precisa de muito mais comida para alimentar muito mais gente. E daí, quando tu começa a plantar numa escala muito maior, essas pestes, vamos dizer assim, elas aumentam também. Daí tu precisa ter alguma coisa para parar aquilo dali, para matar esses bichos e deixar a tua plantação de boa, para te continuar colhendo e continuar lucrando, ok? Daí o que acontece? Daí se deu início a uma coisa chamada de defensores agrícolas. O que são esses defensores agrícolas na agricultura? Então, mano, o que são esses defensores agrícolas? Eles são o uso, né, de produtos químicos, de veneno para matar esses bichos. Daí a gente tem os inseticidas, que são específicos para matar insetos. Daí a gente tem os fungicidas, que são para matar fungos e bactérias. A gente tem os agrotóxicos. A gente tem um lá que é para matar os roedores. Tem 1 milhão de tipos de defensores agrícolas, tá? São venenos, mano, que os caras usam para matar isso que tá matando a agricultura deles, o que eles estão plantando, ok? E isso já começa diversos impactos ambientais, mano. Erosão do solo, a perca de nutrientes do solo, isso diminui a solubilidade da água, ok? Então, e você sabe, né, o trajeto que a água faz. Chove, cai no solo vai lá e evapora com o sol, sobe para as nuvens de novo. Cada vez que a gente piora essa água, ela leva para a atmosfera devolve. Então aí já tem diversos impactos. Outro marco aí, né, gigantesco para degradação do meio ambiente é o desenvolvimento social, mano. Mais gente precisa de mais casa.
Então o ser humano foi lá e começou a destruir florestas e rios para liberar mais espaço na terra, para construir mais casa, para construir mais empresas. Isso gera uma degradação ambiental muito grande, mano. A gente está matando a nossa flora e a nossa fauna, a gente está matando nossos habitats para construir mais. E daí isso gera desmatamento, isso gera poluição por uma negligência ambiental. O pessoal não sabe onde colocar os lixos, o cara vai construir uma casa, joga os tijolos no primeiro valão que vê, entendeu? Isso aí acontece até hoje. Tem também, né, daí gera poluição, desmoronamento, enchente, tudo mais por causa que o ser humano começa a comprometer, né, a natureza para construir mais. O desenvolvimento social também é um marco. Ó, vamos pensar como é que funciona, mano. Ó, quero construir uma empresa, uma usina hidrelétrica que vai possuir, que vai gerar energia a partir da cana-de-açúcar. Vou produzir etanol e energia a partir da cana-de-açúcar. Daí tu tem a cana-de-açúcar, tu remove ali, né, o bagaço da cana, tu usa a cana, o bagaço tu usa para fazer energia e a cana ali tu vai usar para fazer etanol. Ok, o projeto é lindo, tu usou uma coisa para fazer duas. Tu vai ter o produto que vai ser o etanol e o subproduto vai ser a energia gerada, beleza. Mas daí tu vai construir uma usina, tu vai degradar um espaço muito grande para suportar essa usina, tu vai devastar habitat, tu vai devastar flora e fauna de um certo local, mas também tu vai gerar emprego e tu vai gerar economia. Até aí tudo certo, pessoal. Enquanto a gente tira de um lugar para colocar para o outro, é preciso, todo mundo precisa de emprego. Mas daí, dentro dessa indústria, vai ter que ter um gestor ambiental, vai ter que ter um cara aí que ele vai cuidar do meio ambiente. Ele vai cuidar da água que essa empresa vai gerar, ela tem que ser tratada antes de ser jogada para o meio ambiente, para algum rio, algum riacho. As queimadas, como é que funciona o processo da cana? Mano, tu acha que eles contratam 100 mil carinha pra ir lá ficar cortando cana? Não, mano, eles contratam uns 10 para pegar não sei quantos mil hectares de cana. E como é que eles funcionam? Eles queimam tudo aquela cana, mano, para ser mais fácil de cortar, para eles conseguirem quebrar na mão e já ir colhendo mais rápido, para ter maior produtividade. Essas queimadas, mano, prejudicam o solo, mata vários animais que vão se esconder nos canaviais, entendeu? A busca de alimento, de abrigo, tu tá matando esses animais porque eles não conseguem fugir. E morte também de seres humanos trabalhando nos canaviais e uma série de gases que tu tá causando com efeito estufa, né? Tu tá causando incêndio. Aí tu fala assim, como é que a gente cuida disso? Mano, tem máquinas, né? Tem a colheita mecanizada, que a gente chama na agricultura, que é o agricultor ir lá e comprar aquelas máquinas super caras, mano. E também é um dos maiores mercados que tem essa parte de maquinário agrícola. Algumas das maiores empresas tem aqui no Rio Grande do Sul, tá? Porque aqui é um dos lugares do Brasil que mais gera agricultura, ok? O Brasil é um dos maiores da agricultura, se eu não me engano, ele é o maior de agricultura do mundo inteiro. Esse dia eu tava estudando sobre isso. Então tem umas colheitas mecanizadas, mano, que é umas máquinas gigantes que passam colhendo, triturando já as canas ali. Só que, claro, esses bagulho, tipo, é 2 bilhões uma máquina. E os caras precisam, tipo, de no mínimo umas 2, 3 para gerar aqueles hectares todo que ele tem, né? Só que isso, né, economiza todas aquelas queimadas, mas também causa um outro problema, um problema do meio socioeconômico, né, que tu tá gerando desemprego. Então, com essa colheita mecanizada, tu gera desemprego, né? Então, vocês percebem que tudo tem que ter um balanço, né? Tu cria uma empresa para gerar emprego, tu gera desmatamento. Tu cuida do desmatamento, tu gera desemprego. Isso é sempre uma balança. Tem que ser tudo muito bem pensado. Por isso que cada estado tem um órgão ambiental para cuidar das indústrias e das empresas daquele determinado estado, ok? Então, a gente sempre tem que, pelo menos, ter ciência disso, né? Eu acredito que muitos de vocês não sabiam de várias coisas que a gente falou nesse vídeo aí, então é importante ficar ligado nesse tipo de coisa. Esse é o tipo de coisa que cai no vestibular, coisas que ninguém sabe, porque eles sempre saem do pressuposto que vocês já sabem várias coisas. Mas às vezes não passa num jornal uma notícia dessa, às vezes não passa num programa de TV uma notícia dessa, entendeu? Então eu tô aqui para comunicar vocês para esse tipo de coisa, ok? E vamos citar um terceiro marco aí dessa linha do tempo imaginário. Então um terceiro marco aí, né?
de degradação ambiental na nossa história, vamos citar um terceiro marco, a Revolução Industrial, né, mano? Eu acho que esse aí vocês já devem conhecer bem, porque é bem abordado nas escolas, geralmente em geografia, em história. Começou lá na Inglaterra, depois foi para a Alemanha. A primeira Revolução Industrial, né, houve 4. Eu considero que a gente vive na quinta, que é a revolução da tecnologia, né? Mas isso não é abordado nas escolas. Esse é um pensamento meu, mas, pessoal, existem 4 revoluções industriais, né? E começou lá na primeira, né? Na Inglaterra, depois foi para a Alemanha, depois se expandiu no mundo inteiro, que foi a da máquina a vapor, tá? Foi a descoberta da máquina a vapor. O que é isso? A máquina a vapor é tipo um trem, mano, que eles criaram, que era vapor, era carvão. Tinha um carinha lá no fundo lá do trem que ficava jogando carvão numa churrasqueira ali e gerava energia para aquele trem transportar pessoas, tudo mais. Então, né, vocês devem imaginar a praticidade que isso gerou na época, né? Os caras só tinham cavalo e carroça. Então, quando eles criaram a máquina a vapor, que era um trem, né, mano, tanto para transportar pessoas, mercadoria e tudo mais, entendeu? De um lugar para outro. Então, vocês imaginam como é que eu posso dizer? Vocês imaginam na praticidade que isso gerou. Junto com isso, né, mano, isso é um desenvolvimento tecnológico, isso é uma tecnologia, e junto disso causou vários problemas de caráter social, de caráter ambiental, de caráter econômico. Teve, né, produção em grande escala para produzir uma máquina a vapor. Vocês devem imaginar quantas pessoas, quantos escravos precisou para construir os trilhos, quantos escravos precisaram para pegar combustível, né, o carvão, quantos escravos não precisaram. Então isso tudo gerou problema ambiental, econômico e social na época. Então toda essa produção em grande escala, mano, gerou uma escravidão imensa, gerou uma retirada descontrolada de recursos naturais do planeta, né? Isso gerou desmatamento de uma grande área. Isso gerou muita poluição também, porque as máquinas a vapor jogavam muito gás, muito O2 na atmosfera. Então pensa como um terceiro marco. E vale ressaltar que esses marcos eles não estão em ordem, tá? De maior impactante para menor impactante. Eu só falei 3 marcos separados, tá? Abordamos 3 marcos separados, tá? Da nossa história, que são poluidores em potencial. Lá atrás, né? Lá no início de tudo. Hoje em dia a gente tem diversos outros impactantes, agravantes ambientais, mas isso daí são mais conhecidos por vocês, tá? Eu acho que vale a pena mais citar esses lá do início. Então, dado tudo isso, dado todas essas informações que a gente viu até agora, mano, vocês entendem, né, da importância que isso tem, mano. Imagina, mano, teus netos, teus bisnetos, porque a tua família de daqui a uns anos, mano, imagina morrer porque acabou a água, mano, porque o ar não tem uma qualidade mais suficiente para nós seres humanos, entendeu? Então pensa que desastre seria isso. Então, vamos pensar, né, na educação ambiental, né, mano, como uma ferramenta pra gente conseguir construir esse buraco que tá tendo no nosso planeta, de recursos naturais para as futuras gerações, para qualidade de vida, entendeu? Não só para nós, seres humanos, mas para todos os seres vivos do planeta, entendeu, pessoal? Porque todo mundo utiliza do planeta, não é só nós. E se o planeta Terra, mano, ele ficar inabitável, mano, a gente não tem outro planeta para ir, não, mano, vai todo mundo morrer e a extinção da raça humana. Então, vocês percebem, né, realmente da importância que isso tem, estudar esse tipo de coisa. Tá, pessoal, eu acho que o recado foi dado. Eu não sei quantos minutos deu esse vídeo, eu gravei eles tudo separado, tá? Por causa que meu telefone tá uma bosta ali. Eu até ia fazer uma gravação no Teams ali, como se fosse uma reunião, mas eu não consegui. Porque eu tinha uma reunião da escola que eu acabei não indo, não fazendo, ali dos meus amigos ali. A gente ia fazer um trabalho, então não pude usar o Teams ali. Então, eu acho que o recado foi dado, mano. Agora o que cada um tem que fazer? Cada um tem que sair, né, depois dessa aula, pesquisar, mano, e fazer uma redação sobre educação ambiental, e pesquisar mais sobre isso, sobre agricultura, sobre a revolução industrial, sobre o desenvolvimento social. Isso é cada um de vocês tem que fazer, né, mano? Porque vocês vão fazer o vestibular, é sempre importante lembrar disso. Não é eu já fiz. Eu já tô estudando, isso é tudo pra vocês, né? Todo esse tempo aqui que eu tô dedicando, isso é pra vocês. Então, cada um de vocês tem que sair e pesquisar mais sobre os assuntos. O que eu e Yuri, tá? Eu dou de dica pra vocês.
pros que realmente querem pesquisar mais sobre o assunto, porque eu acho, mano, no meu ponto de vista, analisando o mundo hoje, eu acho que sim, é um dos temas muito fortes a serem abordados nos vestibulares esse ano. Mano, tem uma série na Netflix, tá? Quem gosta, eu acho que todo mundo gosta de olhar a série, tá? Ela se chama T100 ou T100, tá? Que ela fala, mano, que é uma série que ela tem umas 7 temporadas, é bem extensa, mas ela aborda em geral, assim, que o planeta Terra ele fica inabitável, tá? Por causa disso, degradação ambiental. Daí os países mais ricos, eles vão pro espaço, tá? Ah, cada país ali mais rico pega uma sonda e joga pro espaço. Daí eles pegam ali, né, mecânico, eles pegam engenheiro, eles levam um presidente pro espaço. Então eles pegam, assim, profissões importantes, tá? Eles pegam engenheiros químicos e levam tudo pro espaço para conseguir cultivar a vida no espaço, ok? Daí o que acontece nessa série? Daí, juntando tudo, foram 18 sondas pro espaço, ok? Tipo, daí com diversas profissões, ok? Daí eles têm a ideia de se juntar, fazer uma sonda não, uma arca. Eles juntam as 12 sondas e juntam uma arca, ok? Um anel lá no espaço. E daí eles juntam, né, mano, e começam a estudar sobre o planeta Terra. Eles descobrem que o planeta Terra vai virar habitável novamente, acho que depois de 200 anos. Daí, tipo, eles trocam 3 vezes de geração lá em cima, eles ficam muito tempo lá em cima, com alimento de... Com alimento aqueles de astronauta, tá ligado? Comendo em pozinho. Eles começam a criar uma agricultura lá em cima. É uma série bem bacana, mano, bem inteligente, tá? Quem quiser pesquisar mais sobre o assunto, é uma série bacana de se assistir. Daí eu lembro que os caras assim que roubaram, mano, porque eles criam uma prisão lá. Os caras que roubam comida, os caras que roubam remédio, porque é tudo controlado, entendeu? Daí os caras que roubam ficam presos lá. Daí ó a ideia dos caras, mano. Eles pegam todo mundo que tá preso lá em cima. Como vai faltar ar e como tá acabando a comida deles, eles têm a ideia de mandar aqueles caras que estão presos pra terra, como castigo, entendeu? Pra ver se a terra já tá habitável. Tipo, se os caras morrerem, eles já estavam presos lá. Pra eles é tipo uma pena de morte. E se os caras sobreviverem, daí desce todo mundo. Daí eles mandam os prisioneiros pra cá e os caras descobrem que a terra já tá habitável. Só que daí tem umas raças que se desenvolveram aqui. Daí a série já muda já dessa parte que eu quero, que eu quero que eu quero falar mesmo, e daí já vai mais pra uma ficção, né? Daí já tem vários bichos aqui na Terra, mas é uma série bem bacana. Mano, estudem sobre essas conferências mundiais que tiveram. Conferência de Estocolmo, a Carta de Belgrado, a Rio 92, tá? Estudem sobre esse tipo de coisa. Estudem sobre agricultura, sobre defensores agrícolas, que vocês vão estar desenvolvendo, né, uma educação ambiental bem efetiva aí, ok? É isso aí, pessoal. Então, eu acho que isso teria, né, um potencial muito grande se fosse uma aula presencial, mas espero que vocês consigam absorver, que vocês consigam escutar bem aí, que vocês consigam não visualizar tanto, porque é só eu falando, mas que vocês consigam principalmente escutar bem, tá? Tudo que eu quis dizer, que vocês entendam todos os pontos de vista que eu quis abordar, ok? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí mais uma vez aí pela atenção de vocês. Espero que vocês reflitam bastante sobre isso, porque é importante, tá? Então, claro que eu tinha muito mais coisas para falar, muito mais coisas para abordar, mas também eu não posso me estender muito assim, senão vou fazer um vídeo de 2 horas aqui, ok? Então acho que para um belo de um resumão, né? Bem pro que foi, né? Para uma aula que eu não pude comparecer ou gravar esse vídeo, eu acho que eu consegui abordar vários pontos que eu queria ali, ok? Um abraço, pessoal.